Olá, alunos, dando continuidade ao nosso conteúdo Era Vargas. Na aula anterior, nós vimos o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Hoje, nós vamos fechar com a Era Vargas, com o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo, 1937 a 1945. Quando Vargas assumiu o poder, foi um momento que o Brasil sofria ainda efeitos da Grande Depressão, foi de 1929 a 1933. O Brasil foi impactado, assim como outros países, e nesse contexto de tensão social, um contexto muito conturbado, vai facilitar a radicalização política que a Europa estava passando, né, com os partidos nazifascistas. E no Brasil, aqui essa polarização, essa radicalização, ela chega entre grupos da esquerda e da direita. E essa politização ela vai se manifestar principalmente por meio de duas instituições opostas, que foi a Ação Integralista Brasileira, a AIB, o líder o Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, o líder o Luiz Carlos Prestes, né? O famoso líder da coluna Prestes, que vocês podem aprofundar os conhecimentos de vocês. Como eu falo, conhecimento, ele nunca é demais. Em toda a matéria, o UOL e outros sites, no próprio livro de história de vocês, se vocês quiserem ficar sabendo mais a respeito da famosa coluna Prestes. Por sinal, ela entrou aqui no estado da Bahia, inclusive no nosso município, passou por Olhos d'Água, segundo relatos, né, de pessoas mais velhas aqui do município de Bitiara, já que não estão mais vivas, mas passou, né, para outras pessoas que a coluna entrou aqui aqui na sede, né, que era a antiga Bom Sucesso, ok? E nós vamos conhecer agora o que é que a Ação Integralista Brasileira ela defendia. O seu líder, Plínio Salgado, ela era de cunho fascista, adepta mesmo assim dos regimes fascistas, um governo autoritário dirigido por um chefe e um partido único, é uma característica, né, do fascismo. Eles não admitem oposição, o predomínio dos interesses da nação sobre os indivíduos, a censura aos meios de comunicação. Assim como os fascistas, os integralistas, eles faziam uso da violência contra adversários políticos, especialmente contra os comunistas. Eles apelavam para o nacionalismo agressivo, o lema do movimento Deus, Pátria e Família. Esse lema, esses regimes fascistas, eles usam muito o nome de Deus, a exaltação à pátria e à família. A Ação Integralista Brasileira ela vai conseguir o apoio de membros das camadas médias da sociedade, do alto clero, do empresariado, das Forças Armadas. A Ação Integralista Brasileira chegou a possuir mais de 100 mil filiados e mais de 1.000 núcleos espalhados pelo país. A oposição, qual era a outra organização de oposição, né, a esse fascismo? Era a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Ela foi fundada quando? No governo constitucionalista, no ano de 1935. O governo ele vai fechar as portas da sede da ANL, da Organização Nacional, da Aliança Nacional Libertadora. A gente já vê características, não é? Prenúncio de uma ditadura. Então foi a deixa ali para que os
aliancistas iniciassem uma insurreição político e militar, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Então, o que é que foi essa Intentona Comunista? Foi uma insurreição, um levante político-militar. Mas o sonho de envolver as massas numa revolução acabou logo nos primeiros dias. Revoltosos e simpatizantes foram perseguidos e presos ou mortos. O movimento abriu o caminho para Getúlio endurecer o regime. O principal líder foi Luiz Carlos Prestes. Ele ficou preso até 1945. E nós vamos ver aqui quais eram os pontos do programa da Aliança Nacional Libertadora, os principais pontos. Primeiro, não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, a formação de um governo popular. Ok? Aqui nós temos uma imagem, observe. Essa imagem aqui dos integralistas, a saudação deles, não é? Veja aí, imitação, não é? Aquela imitação dos regimes fascistas da Europa, o braço levantado, aquela questão, não é, do militarismo. Temos essa outra imagem aqui, que é o lema da Aliança Nacional Libertadora, que é pão, terra e liberdade. E o que é que em 1935 eu falei para vocês que aconteceu este levante? E o que é que acontece com a mulher de Prestes, que era uma militante, não é, do partido alemã, judia, comunista, o nome dela Olga Benário Prestes. Observe essa imagem. Essa imagem aqui é do filme Olga, é um filme assim maravilhoso, por sinal, em um encontro que nós tivemos, né, no Google Meet, quem participou, eu falei a respeito desse filme, do cineasta brasileiro Jaime Monjardim. Aqui é o DVD do filme, da capa, né, do filme Olga. E o que é que acontece com a Olga Benário Prestes? Ela estava grávida, ela foi torturada na prisão, né, no governo Vargas, e enviada de volta à Alemanha nazista. Ela é entregue ali à polícia política nazista, que era terrível, a Gestapo. Ela acabou morrendo num campo de concentração em 1942. E esse levante, ele veio ao encontro dos planos de Getúlio. Ele vai usar o pretexto do perigo comunista para decretar estado de sítio. Nesse estado de sítio, ele vai abolir as garantias constitucionais da Constituição de 34, tudo já preparando o mesmo para o golpe, que o deixaria no poder por mais de 8 anos. É o que nós vamos ver agora a respeito do Estado Novo, que é essa última fase do governo de Vargas. O que é que acontece? O Estado Novo ele vai de 1937 a 1945. As eleições para presidente da República estavam marcadas para o início de 1938. Vargas, no entanto, não estava disposto a deixar o poder, por isso ele anunciou pelo rádio que havia descoberto o plano Cohen, um plano segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios em igrejas e o assassinato do presidente. Na verdade, o plano Cohen era falso, era um pretexto para que em 10 de novembro de 1937 Vargas desse um golpe e implantasse uma ditadura no Brasil conhecida como Estado Novo. Naquele mesmo ano, ele fechou o Congresso Nacional, impôs ao país, quer dizer que ele impôs essa Constituição, ela não foi feita pelo povo, como a de 34, mas foi imposta por Vargas a Constituição de 1937.
Essa Constituição ela é conhecida também como polaca, porque vai ser baseada na Constituição da Polônia, permitiu ao presidente governar por decretos-leis, são leis impostas, as eleições presidenciais foram suspensas, as greves proibidas e os sindicatos passaram a ser ainda mais controlados pelo governo. Vargas iniciou seu governo decretando a extinção de todos os partidos políticos. Inconformados, os integralistas atacaram o Palácio Guanabara, a residência do presidente, em maio de 1938, porque o governo, não é? Os integralistas também, os partidos, se todos foram, houve extinção, os integralistas se sentiram traídos, porque antes eles ajudaram Vargas. Mas ajudado por sua guarda pessoal, Vargas resistiu ao golpe, à bala, a seguir aproveitou-se do episódio para mandar prender seus adversários. Mas Vargas não se manteve no poder só por meio da violência. Adotou também um conjunto de políticas públicas nas áreas do trabalho, da educação e da saúde, e uma cuidadosa propaganda para exercer sua dominação. Nós vamos, no próximo vídeo, aqui, no próximo vídeo nós vamos estar vendo um pouco a respeito mais do governo Vargas, ok? Na economia, na indústria, um pouquinho na agricultura. A gente vai conhecer mais um pouco a respeito do governo Vargas. Ok?